Não reclame dos seus problemas. Mas é uma tendência tão natural a gente extravasar. Você está com dificuldade? Falar ajuda você a esclarecer, ajuda você a entender. Apesar de tudo isso ser verdade até, você esvaziar o problema, reclamar não é isso. Determinar que o problema existe. Eu estou com um problema. Analisar o que seria a causa, como aconteceu, é uma coisa. Você está entendendo os acontecimentos. Reclamar não é isso. Reclamar vem da palavra clamar. Clamar é quando você fala em voz alta. E um reclame, tá? Significa quando você ia apresentar. Então, quando as autoridades em Roma iriam fazer uma apresentação pública. Então, um reclame é quando um arauto ia em voz alta e dizia fulano de tal, isso e aquilo. Então, por exemplo, na época medieval, alguém com estandarte, conde Sucano vai fazer isso. Isso é um reclame. Então, reclamar é quando você brada o seu problema para todas as pessoas ouvirem. Então, hoje em dia, reclamar significa contar para todo mundo o seu problema. Olha, aconteceu isso, aconteceu isso. Então, contar para as pessoas o seu problema. Não tem nada a ver com analisar, não tem nada a ver com entender o que aconteceu, nada a ver com a análise de um problema. Na verdade, isso aconteceu antes. A reclamação é uma ação posterior. É quando você identificou o problema, entendeu o que aconteceu e agora está clamando para o universo sobre a sua dificuldade. E normalmente nós fazemos isso com um objetivo: a piedade alheia, a compreensão, que as pessoas se penalizem, se solidarizem conosco. Apesar de ser algo interessante, o problema é com relação à sua vida. Toda vez que você vai contar algo que lhe aconteceu, e principalmente algo que seja negativo, fisicamente, biologicamente, neurologicamente, você vai visitar alguns lugares. Por exemplo, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Se é algo que já aconteceu, está no passado, no presente ou no futuro? No passado. Já aconteceu. As coisas que já aconteceram com você são uma memória. As memórias estão guardadas no hipocampo, que é uma área do cérebro onde você arquiva as coisas. E é uma memória negativa. Se ela é negativa, essa memória está ligada a emoções, sensações que são desagradáveis. Medo, por exemplo, vai contar do assalto. Perda, se é um abandono. Então, você vai contar um problema que está ligado a emoções negativas. Bom, qual é a atitude física que você toma quando vai rememorar um acontecimento ruim? Fechar os olhos. Por quê? Para você ver melhor o que aconteceu. Fechar os ouvidos, para você trazer para a memória o que foi dito ou o que aconteceu. Você vai reativar as sensações que você teve, desagradáveis no assalto, no abandono, na situação. Então você vai fechar os olhos, fechar os ouvidos, diminuir seu movimento para trazer à tona um acontecimento negativo, com emoções negativas, com pensamentos negativos. Essa é a atitude que você toma. E aí, extravasa o problema para outra pessoa. E se você fizer isso muitas vezes, quanto tempo você passou de olhos fechados, de ouvidos fechados, sem movimento, revivendo emoções negativas? Bom, se em vez de reclamar, você pensasse numa solução, a solução, onde as soluções ficam? No passado, no presente ou no futuro? No futuro, porque a solução ainda não aconteceu, ela nem apareceu ainda. Toda vez que você vai para o futuro,
você ativa uma área específica do cérebro chamada lobo frontal. Porque é lá que o futuro acontece. É lá que você cria cenários hipotéticos. É lá que você cria um acontecimento possível. É lá que as possibilidades existem e se tornam reais. Então, quando você pensa numa solução, você visita esse local. E lá você começa a imaginar uma possibilidade, um cenário, um acontecimento. E toda vez que você vai para esse lugar que não existe ainda, você ativa o metabolismo. Como assim? Porque olha só, se não aconteceu ainda, existe a possibilidade de acontecer. O corpo já se prepara para isso. Como? Aumentando a adrenalina, aumentando os batimentos cardíacos, ativando o metabolismo. A área próxima do lobo frontal é a área que controla os movimentos. Pois é, o homúnculo de plenitude motor, ele fica próximo. E por que ele fica próximo? É claro que isso tem importância, porque você, quando toma a decisão, deve agir com relação a ela. E algumas decisões são importantes. Questão de sobrevivência, vou por ali ou vou por aqui, escolho isso ou escolho aquilo. E você tem que agir rapidamente para manter a integridade. Então, a ação está muito próxima do planejamento. Então, quando você planeja a ação, você já se prepara fisicamente para cumpri-la. Então, quando você está focado em soluções, o seu corpo já se movimenta mais. Então, enquanto a reclamação, a lembrança, a memória negativa te contrai, a solução te abre, porque você já começa, você olha para cima, você começa a mover as mãos, você começa... E quando a ideia vai se tornando cada vez mais real, você tende a levantar e se mover. Porque é assim que o cérebro funciona, porque o futuro é a ação que vai acontecer. A reclamação é algo que já aconteceu e por isso não tem nenhum movimento. Então, se você quer dar movimento à sua vida, se você quer dar dinamismo à sua vida, se você quer ser uma pessoa de realizações, não reclame dos seus problemas. Foque nas soluções. Solução é movimento, solução é dinamismo, solução é realização. E se tudo isso não te convencer, soluções emagrecem. Por quê? O lobo frontal consome muito mais calorias e quando você está usando muito, você se move muito mais e emagrece. Espero ter sido útil para você. Muita paz.